Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você está no melhor lugar do planeta Terra. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas. Nessa semana, no nosso devocional, tem sido sobrenatural esses devocionais. Como é bom, é importante, todo dia um capítulo, porque você pode estudar muito mais, você pode ler muito mais, meditar muito mais. E no Eclesiastes capítulo 11, e tanto o Eclesiastes 11 como o 12, que foi hoje, nós ouvimos o pastor falar bastante sobre sementes. Amém? Vocês lembram disso? Amém, irmãos? Quem aqui ouviu o devocional? Glória a Deus, que bênção. E eu pensando, e ele hoje mesmo, eu ouvindo esse devocional Eclesiastes 12, e ouvi de novo o de ontem, e eu comecei a pensar e a meditar na minha própria vida, e eu falei, Senhor, pensar e meditar nas sementes que eu tenho plantado, que eu venho plantando, e eu falei, meu Deus, tem coisas, que muitas vezes a pessoa está recebendo hoje, está colhendo hoje, que ela plantou há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, coisas que ela plantou há 5 anos atrás e hoje ela está colhendo, há 10 anos atrás e hoje ela está colhendo, coisas que eu plantei e eu estou colhendo hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E será que todas as sementes são boas? Será que tudo que você está colhendo hoje, essa colheita é boa? Você está gostando dessa colheita? Tem sido bom para você? Tem sido bom para a sua casa? Tem sido bom para a sua família? O que você tem colhido, o que você tem recebido nos dias de hoje? E aí, eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso. E lá em Gálatas, no capítulo 6, Gálatas 6, a partir do versículo 7, diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Irmãos, e a gente lendo essa palavra, e lendo e relendo, eu comecei a pensar em algumas coisas. E muitas vezes você ouve pessoa, está acontecendo alguma coisa naquela família, na vida daquela pessoa. Não, Deus sabe. Foi Deus que quis assim, Deus sabe, se Deus quiser. Porque é muito mais fácil nós falarmos assim, é muito mais fácil colocar a culpa em Deus. Não, foi Deus que quis isso, e isso aconteceu porque Deus quis. É claro que Ele tem a soberania de todas as coisas, mas não é muito bem assim. E é muito mais fácil, então, nós colocarmos. Mas espera aí, o que nós aprendemos? O que a palavra de Deus diz? Nós aprendemos com a palavra de Deus que é em cima, como a Aline falou aqui no início, eu falei, meu Deus, ó Deus, como Deus fala conosco. Abra bem os seus ouvidos, irmão, em nome de Jesus. Abra a sua mente em nome de Jesus. Porque o tempo todo Deus está falando conosco, porque é em cima das minhas decisões que a minha vida é estabelecida. É em cima das minhas escolhas. É aquilo que eu escolhi ontem, é aquilo que eu escolhi há 1 ano atrás, é aquilo que eu escolhi há 10 anos atrás, que hoje eu estou colhendo, que hoje eu estou vivendo. A minha vida, ela é estabelecida em cima das minhas escolhas. Então, não culpe a Deus pelas escolhas que você fez. Porque Deus, Ele não te força a nada.
Deus, Ele não criou um monte de robozinho e não é isso que Deus fez. Nós não somos forçados a nada. Pelo contrário, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, Deus fala para o povo: escolhe. Hoje você escolhe a bênção ou a maldição. Hoje você escolhe a vida ou a morte. Irmãos, ou tem vida ou tem morte, não tem meio termo. Ou eu escolho a vida ou eu escolho a morte. E todas as vezes que você fizer uma escolha errada, com certeza vai ter destruição. Todas as vezes que você faz uma escolha errada, vai ter prejuízo. Vai ter dor de cabeça, vai ter angústia, vai ter insônia, vai ter desespero, vai ter inquietação. As nossas escolhas, elas devem ser de acordo com a verdade. Todas as vezes que eu vou fazer uma escolha, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, as minhas escolhas precisam estar de acordo com a palavra de Deus. As minhas escolhas, elas precisam estar de acordo com a verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade. Então eu preciso dele. Eu preciso dele mais do que tudo na minha vida, mais do que tudo na sua vida. Talvez você ache que você precisa de um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, e eu preciso de uma roupa. Não, você precisa é de Jesus. O que você precisa é de Deus. O que você precisa é fazer escolhas certas. Escolhas em cima da verdade. Irmãos, as minhas escolhas, elas mostram aonde eu estou. As minhas escolhas, elas mostram quem é que está reinando em mim. As minhas escolhas, elas mostram, não só para mim, como para o mundo, para as pessoas que estão ao meu redor, como a pastora Ivalnete disse, o meu status me define. É a mesma coisa as minhas escolhas. As pessoas que estão ao meu redor, através das minhas escolhas, elas sabem quem é que está reinando aqui. Nós acabamos de ouvir ela falando, ela nem abre a boca. Mas as pessoas do serviço dela já sabem quem ela é. E que ela é uma serva de Deus. Então as minhas escolhas, as suas escolhas, elas mostram aonde você está. E em quem você está. Deus, Ele trabalha com a nossa cooperação. Sou eu que decido, sou eu que escolho. Ele, como eu já falei, Ele não me força a nada. Ele não me obriga a nada, pelo contrário, Ele espera que eu faça uma escolha, e que eu faça uma escolha certa. Amém? Então você pode fazer qualquer escolha, mas você precisa de Deus. E todas as vezes que você semeia na carne, como nós acabamos de ler, aquele que semeia na carne, aquele que planta, né? E o que é? Você vai colher o quê? Prejuízo, corrupção, vai colher morte. Mas todas as vezes que nós semeamos no Espírito, todas as vezes que nós plantamos no Espírito, o que eu vou colher? No início aqui nós lemos um salmo poderoso que falou justamente sobre isso. Todas as vezes que eu semeio no meu espírito, eu vou ter vida, e vida em abundância, e vida longa. Eu vou receber bênçãos. Todas as vezes que eu semeio no meu espírito, eu vou ter crescimento. E aí eu te pergunto, qual tem sido as suas escolhas até hoje? Qual tem sido as suas sementes até hoje? Talvez hoje você precisa mudar o seu plantio e plantar de maneira correta. Na nossa vida, nós temos dois tipos de semeadura.
Não tem outro. Existe 2 tipos de semeadura. Ou você semeia para a sua carne, você faz os desejos da sua carne, a sua vontade, o seu eu, porque é do meu jeito, porque né, é como eu quero, sou eu que mando. E aí é só briga, confusão, contenda, destruição, o orgulho falando mais alto do que tudo. Ou você faz a semeadura para o Espírito. E quando você semeia para o Espírito, é morte. O eu morre. E ele precisa morrer. Então, todos os dias, todo dia quando você acorda, na hora que você abre os seus olhos, você já tem que fazer uma escolha. Você abriu os seus olhos de manhã, você já tem que fazer uma escolha. Eu vou orar, eu não vou orar, eu vou ler Bíblia, eu não vou ler Bíblia. Ah, não, deixa para depois. Eu vou tomar banho, eu vou sair, eu vou resolver outras coisas. Depois eu oro e acaba que passa o dia. Você fez tudo, menos semeou no Espírito. Você semeou o tempo todo, desde que onde abriu os olhinhos, na carne. E o Espírito, nada. Então, todo dia você faz uma escolha. E todo dia você semeia. Todos os dias você planta uma semente. Quais são as sementes que você está plantando? E é engraçado porque tudo na nossa vida é semente, irmãos. Pelo menos eu penso dessa forma. Que tudo na minha vida é semente. A minha conduta é semente. Os meus pensamentos é semente, porque eu penso, eu sinto, e automaticamente eu vou ter atitude. Então, pensamentos são sementes. O meu comportamento é semente. As minhas escolhas é semente, eu estou plantando. As minhas atitudes, toda atitude que eu tenho em casa, com o marido, com o filho, com a esposa, no trânsito, tudo é uma semente. Então, em todo momento, nós estamos plantando. O seu dinheiro é uma semente. E aonde você está plantando o seu dinheiro? Aonde você está investindo o seu dinheiro? A nossa palavra, meu Deus, e como é forte, porque quantas vezes a Bíblia fala sobre a palavra, e eu fico boba de ver, porque crente, né? Mas infelizmente crente até o diabo é, porque ele sabe que Deus existe. Crente que lê Bíblia, que vê lá o Senhor falando, há poder na sua palavra, há poder na sua boca, a vida e a morte estão na sua boca. E aí os crentes, amaldiçoando, falando palavrão, né? Só sai palavra de morte, você não presta, você não vale nada, você é isso, você é burro, você é aquilo, você nunca vai vencer, você nunca vai conseguir, você não é para você mesmo. As suas palavras são sementes, você está plantando com as suas palavras, e tudo aquilo que você fala vai vir para a luz, vai vir a existência, você está chamando a existência, porque há poder nas suas palavras. Irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, precisa haver uma transformação em nós, precisa haver mudança em nós. E aí eu te pergunto, o que é que sai da sua boca? O que é que você tem falado? Não esqueça disso. Todos os dias, desde o momento que você abre os seus olhos, você está fazendo uma escolha naquele momento. Você está tomando uma decisão, você está plantando uma semente. A partir do momento que você acorda. E isso é todos os dias.
Todo ser humano ou planta na carne ou planta no espírito. E quando você começa a andar com Jesus, todos nós, né? Eu não sei se alguém nasceu no berço evangélico, mas igual eu não. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, e você começa a andar com Ele, e você começa a conhecer Ele, você começa a crescer nele, eu creio que é automático, você começa então a pensar muito bem no que você vai falar. Se você está cheio de Deus, de Jesus, você não vai falar qualquer coisa, você vai pensar no que você vai falar. Você não vai andar por aí falando um monte de asneira, um monte de besteira. Quem é que reina? Quem é que verdadeiramente, aonde você está, quem é que está governando? Então você começa a escolher palavras de vida, palavras de ânimo, você começa a profetizar coisas boas, você não abre a sua boca para qualquer coisa, você fica mais em silêncio, você começa a ouvir mais do que falar. E começa a haver mudança. Quando você começa a andar com Deus, as mudanças, elas acontecem, elas vão acontecendo. E como nós lemos no versículo, bem no início, irmãos, não se engane. Eu não sei o que as pessoas pensam, mas a maioria das vezes parece que elas, é como se pudessem enganar a Deus, mas na verdade você que está se enganando. Não se engane. Se você acha que você pode enganar a Deus ou fazer as coisas do seu jeito, da forma que você quer, e nada vai acontecer, não, é só uma mentirinha, e Deus sabe. Deus me entende. Irmãos, não é assim que funciona, não. Deus, Ele é santo, Ele é justo. Não se engane. De Deus não se zomba, porque quando você está fazendo isso, sabe, você acha que você pode enganar Ele, que você pode até zombar dEle, que Ele não sabe de nada, que Ele não está vendo nada. Não se engane, porque Ele está vendo tudo. E você pode ter certeza que aquilo que você plantar, é aquilo que você vai colher. O que você plantar, aquilo que você planta, aquilo que você semeia, é exatamente o que você vai colher. Não tem como, sabe? Eu gosto de plantar, lá em casa eu tenho pé de jabuticaba, tenho pé de limão, plantei esses dias lá uns carocinhos de ata, que eu ganhei uma ata, já está lá, todas as atinhas lá, crescendo, bonitinha. Então, se eu estou plantando ata, eu vou colher ata. Não tem como eu plantar uma ata e colher um abacaxi. Isso não existe. Isso não vai acontecer. Então não pensa você que você vai, sabe, plantar maldade e não vai colher nada e nada vai acontecer. Ninguém está vendo. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que o problema do homem está dentro dele. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 7. Marcos 7, 21 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, pois do interior do coração dos homens, está dentro de você, é do seu coração, é do meu coração, é do nosso coração, que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vem de dentro.
É aqui dentro que tem que mudar. Não adianta mudar por fora. Não adianta mudar o cabelo, não adianta, você pode mudar você inteirinho, né? E hoje tem condição de fazer isso, né? É o que mais acontece, as pessoas, elas mudam elas inteirinha. Mas se não mudar aqui dentro, não adianta. O que precisa mudar é aqui dentro. Nós precisamos ser um com Cristo. Nós precisamos ser um com Cristo. Ele reinando em nós. Irmãos, o homem, ele sem Deus, ele só semeia na carne. O homem, desde quando Adão e Eva lá pecou, a natureza humana, irmãos, é só maldade. O homem sem Deus, ele faz coisas terríveis. Terríveis, absurdas. Coisas assim que nós vamos ficar, já estamos ficando, né? Quantas coisas nós temos visto acontecer. E o que é que falta? É Deus. O homem sem Deus, ele faz o que está de acordo com aquilo, com o seu desejo, com a sua vontade. E assim é tanto o carnal como o espiritual. Você faz o que está de acordo com a sua natureza. Se você está cheio de Deus, se você quer Deus, você vai querer Deus, você vai buscar Deus, você vai viver uma vida de oração, de jejum, de palavra. Agora, se é a carne, automaticamente, né, você está o tempo todo plantando e semeando para a carne, para os desejos da carne. Então, quando o homem pecou, ele perdeu a natureza de Deus e se associou à natureza das trevas. A natureza do diabo, a natureza da maldade. Então, muitas vezes se fala, ai, né, fulano é tão bonzinho. Irmãos, o homem, ele não é bonzinho. Não existe homem nenhum bonzinho, não. Não existe. A natureza do homem, ela é má. O homem sem Deus, ele é mau. O homem sem Deus, ele só faz maldades, perversidades. Irmãos, e mais do que nunca, como nós precisamos de Deus. Como nós precisamos nos submeter a Deus e buscar a Deus o tempo todo. Se ele não tiver um encontro com Deus, se ele não entregar a vida dele para Deus e deixar Deus trabalhar, e deixar Deus transformar, não tem condição de mudar. Não vai mudar. Não adianta, não vai mudar, não tem condição de mudar. Se a pessoa não deixar, se a pessoa não entregar a vida dela a Jesus e falar, Senhor, toma a minha vida, toma o meu coração, me transforma, me cura, me muda. Não tem condição de mudar. Agora, quando isso acontece, e você se torna, então, uma nova criatura, e a palavra de Deus diz isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se você é uma nova criatura, irmãos, você precisa viver como uma nova criatura. Porque é muito bom falar, né? É muito bom cantar, nós cantamos, né? Principalmente nos encontros, nova criatura sou. E glória a Deus, e amém, é bom, é importante falar, profetizar, cantar, mas mais do que isso, eu preciso viver como uma nova criatura. O povo lá fora, o mundo lá fora, eles precisam olhar para mim e ver diferença. Ela fala diferente, ela anda diferente, ela se veste diferente. A conversa é diferente, as atitudes é diferente, o comportamento é diferente. Irmãos, porque não adianta, sabe, de falar e ficar falando. É até chato, né? As pessoas que ficam se vangloriando e falando, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mostra com o seu viver. Mostra com o seu viver, mostra com as suas atitudes que você é uma nova criatura. Que quem reina, que quem comanda a sua vida é Cristo.
E viver como nova criatura envolve atitudes, escolhas, comportamento, a boca, tudo precisa mudar. Uma nova criatura não vive mais no pecado. Agora ela vive para agradar a Deus. A nossa força está em viver e praticar a nova criatura. E aí, quando isso acontece, você aprende a ter escolhas sábias. Quando de verdade você está vivendo uma nova criatura, você está andando com Deus. Irmãos, para ter escolhas sábias, fazer escolhas certas, para plantar as sementes certas, você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus, eu preciso dEle, porque se eu não estiver com Ele, todas as minhas sementes, todas as minhas escolhas vão ser erradas. Não vai dar certo, não vai prestar. Então nós precisamos dEle. E quando isso acontece, então nós começamos a fazer escolhas certas, como no falar, no pensar, nas nossas atitudes. E aí eu vejo muitas vezes a pessoa fala assim, eu não entendo por que nada na minha vida dá certo. Eu não entendo por que as coisas não estão dando certo para mim. E aí eu pergunto, tá, mas e aí, o que você tem plantado? Quais foram as sementes que você plantou até hoje? Está alguma coisa dando errado? Então é o momento de você parar e meditar naquilo que você está plantando, naquilo que você está semeando. Porque como eu falei no início, irmãos, muitas coisas que nós estamos colhendo hoje, é que nós plantamos há 5 anos atrás. É porque nós plantamos há 10 anos atrás. Então a colheita, ela é certa, ela vai vir. Ela vai vir, o que você plantar vai acontecer. Interessante que hoje o pastor falou bastante sobre os jovens, né? Para evitar os erros, entrega a sua vida para Jesus o mais rápido possível. E irmãos, como o jovem faz tanta besteira, quebra a cabeça, erra tanto. Sem Deus, né? O jovem sem Deus. Então, escuta com muito amor e carinho o conselho do seu pastor. Entregue a sua vida para Ele e ande no caminho com Ele. Qualquer decisão, qualquer atitude que você vai tomar, qualquer escolha ou semente, Senhor, primeiro vai nele. Pergunta primeiro para Ele, consulta primeiro a Ele. E aí pergunto, quais são as sementes que você tem plantado? Qual tem sido as suas escolhas até hoje? Quem é que governa a sua vida? Amados, não faça a vontade da carne. Hoje, quando eu estava preparando isso aqui, e eu entrei, e eu comecei a pensar sobre algumas coisas, né? Porque tudo é semente. A comida que nós comemos é semente, porque, né? Nosso corpo. Eu lembro que antes eu amava Coca-Cola. Eu tomava demais. De manhã, à tarde, à noite. De manhã, à tarde, à noite. Eu já acordava pensando nela. Eu queria café da manhã com ela. Eu só conseguia comer. A comida só ficava boa com ela. À tarde tinha que ter ela. À noite tinha que ter ela. E é um vício. E eu lembro que 3 vezes Deus falou comigo. Para de beber isso. Deus falou muito claro comigo. Para de beber isso. Por 3 vezes. E hoje eu não sei nem quantos anos que faz que eu já parei. Eu não tomo. Eu tomo, de vez em quando, Guaraná. Mas não tomo mais. Parei. Já tem anos que eu não tomo. Então, tudo é uma semente. Né? Se você decide e faz uma escolha de caminhar, é uma semente. Você está plantando e você vai colher o resultado. É a mesma coisa uma pessoa que fuma. A pessoa passa a vida inteira fumando.
Né? E é incrível, porque até eu nunca fumei na minha vida, mas até nas embalagens lá eu já vi, porque tinha parente que fumava, está lá escrito, né? É perigoso, faz mal, provoca isso, provoca aquilo. E a pessoa está lá fumando a vida inteira. O que ela está fazendo? Ela está plantando. Ela está plantando. Ela decidiu, todo dia ela levanta, ela corre lá, pega o cigarrinho dela e vai fumar. Então, ela está plantando. E o que ela vai colher? Porque o cigarro, ele é um veneno, é uma droga. E aí, eu fui lá estudar, eu fui ver alguns artigos sobre isso. E aí, está falando lá, é uma semente. A semente não está escrito lá não, tá? Mas é uma semente. Então, o cigarro, ele provoca aproximadamente 50 enfermidades. Só o cigarro. Imagina a pessoa que passou a vida inteira lá, né? Porque tem pessoas que começam ainda na adolescência a fumar. E aí, nesse artigo lá do jornal, de uma revista lá que eu estava lendo, estava falando que o cigarro, ele provoca 50 tipos de enfermidade. São vários tipos de câncer, doenças do aparelho respiratório, doenças cardiovasculares, como infarto agudo, aneurismo e etc., né? Mais de 50 doenças. E a pessoa, ela está plantando. Ela está semeando. É uma semente. É a mesma coisa uma pessoa que bebe o álcool. Também provoca, mas ele está plantando, ele decidiu, ele escolheu, todo dia ele levanta, ele precisa beber, ele precisa do álcool, ele precisa beber, porque se não beber passa mal. Mas ele está plantando, é uma semente que está destruindo a vida dele. E na maioria das vezes, principalmente o álcool, né, assim como a droga também, não destrói só ele. Destrói também, é uma semente que destrói a vida dele e destrói a família inteira dele. Mas a pessoa, ela tem a oportunidade, ninguém obrigou, foi ela que escolheu. Ela escolheu beber, e aí ela passa a vida inteira bebendo. E o que vai acontecer? A colheita vai vir. Ela vai colher. E o que é a colheita? Que o álcool provoca? Hepatite alcoólica, cirrose, gastrite, doenças emocionais, demência alcoólica. Sementes. E aí eu te pergunto, o que é que você está plantando? Irmãos, a obediência também é uma semente. Você ser uma pessoa obediente, é uma semente, você está plantando. E você também vai colher. Então, todas as vezes que você desobedece, vai vir a colheita, o prejuízo vai vir. Então, o que eu falo para você hoje? Chega, não deixa mais a carne prevalecer. Toma uma atitude hoje e muda. Mude a semente que você está plantando. É tempo de mudança. Muda a sua maneira de falar. Ai, eu não gosto como as pessoas falam comigo. Tá, então muda você. Porque o que nós aprendemos é que quando eu mudo, tudo que está ao meu redor muda. Então, se eu não estou gostando como as pessoas falam comigo, eu preciso também mudar a minha forma de falar. E aí eu lembrei, né, até acho que tem nos carros, não sei, eu já vi, não sei se foi no ônibus, gentileza gera gentileza. A gentileza é uma semente. Se você planta gentileza, você vai colher gentileza. Mas talvez até hoje o que está prevalecendo são as sementes da carne. É uma pessoa extremamente nervosa, está o tempo todo nervoso, está o tempo todo irritado, ninguém pode falar nada, senão explode. Vive ofendido. Eu estou com ódio de fulano, eu tenho ódio de ciclano. Irmãos, misericórdia. Como que pode uma pessoa que ama Jesus, que é uma nova criatura, que é cheia do Espírito Santo de Deus, não entra na minha cabeça. Porque hoje, é engraçado que hoje eu comecei a escutar uma música, e aí bateu com a palavra, falei assim, aquela música que, quando estou em a tua presença, me enche de amor. Tem uma música que nós cantamos, que é a tua presença me enche de amor.
Irmãos, uma pessoa que está cheia de Deus, ela está cheia de amor. Então, como que pode uma pessoa que é cheia de Deus, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano, eu odeio, meu sangue não bateu com o sangue de ciclano. Sai, capeta, em nome de Jesus. Isso é demônio. Meu irmão, é demônio. Coloca a mão na sua cabeça e expulsa esse demônio da sua vida. Porque uma pessoa que ela está cheia de Deus, ela vai sempre olhar para o ser humano, ela vai sempre olhar para outra pessoa com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, de bondade. Ela vai olhar querendo ajudar, querendo servir sempre. Eu não imagino Jesus olhando para alguém, não, aquele lá eu não quero no meu reino. Não existe uma coisa dessa. Não existe, não entra na minha cabeça um cristão falar uma coisa dessa. Então, o homem sem Deus, ele é calúnia que sai da boca dele, é inveja, é maldade, e isso tudo é obra da carne. O homem sem Deus, ele está o tempo todo semeando na sua carne. E é o que nós aprendemos em Gálatas mesmo, em Gálatas, que a nossa carne o tempo todo milita contra o Espírito. O tempo todo, irmãos, o seu eu quer prevalecer. Não, eu vou desistir. Não, eu vou parar. Não, não adianta, tá vendo? Estou lá na igreja, nada. Irmãos, repreenda isso. Sabe, coloque isso daí. Morre, carne. Morre em nome de Jesus. Sabe, que o seu eu, com a sua carne, que ela morra, que você venha a ser um homem que persevera, um homem que, sabe, que não retrocede, mas que avança. Para de deixar a sua carne te governar. Para de tomar atitudes pela carne, de fazer escolhas pela carne. E isso, irmãos, é algo que nós vamos viver até a volta de Jesus. Ou até irmos antes, né? Mas até então, nós vamos viver essa guerra. A carne milita contra o Espírito. E aí, quem é que vai vencer? Quem é que está vencendo? Você deve fazer a semeadura certa. Escolha bem as suas sementes. Escolha bem as suas sementes. Persevere na plantação. O último versículo que nós lemos fala sobre isso. Persevere na plantação do bem, pois no tempo próprio você vai colher, se não o quê? Se não desanimar. Persevera. Pastora, mas está todo mundo falando um monte de porcaria, mas está todo mundo fazendo maldade, mas está todo mundo fazendo errado. Problema deles. Como eu falo para os meus filhos, você não é todo mundo. Você não é desse mundo. Acorda, crente. Você não é todo mundo, você não é desse mundo. Não importa o que estão falando, sabe, não importa o que estão fazendo, mas você vai fazer diferente, você vai perseverar na bondade, na generosidade, você vai continuar dando, você vai continuar ajudando, você vai continuar servindo. E se você não desanimar, você vai colher. Você vai colher. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, você semeie mais compreensão, você semeie mais amor, que você semeie mais perdão, bondade, semeie mais jejum, que você venha semear mais oração,
Que você venha semear mais a leitura da palavra de Deus. Que você venha semear uma obediência irrestrita a Deus. Que você seja a pessoa mais obediente da face da terra. Sabe que as pessoas vão olhar para você e falar assim, meu Deus, que homem obediente que é esse? Meu Deus, que mulher obediente que é essa? É dessa forma, irmãos, que nós vamos fazer a diferença. É dessa forma que nós vamos ganhar aqueles que estão lá fora. É fazendo diferente. Feche os seus olhos. Comece a orar em nome de Jesus. Que nesse momento você possa meditar, pensar nas sementes que você está plantando. Quais são as sementes que você tem plantado para a sua própria vida, dentro da sua casa, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo? Quais são as sementes que você tem implantado na vida dos seus filhos? Oh, ramachere cantarabalamanias. Quais são as sementes que você tem plantado lá no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola? Oh, riandarabalamanias. Talvez você precisa mudar as sementes. Talvez você precisa se arrepender, pedir perdão a Deus por tantas sementes erradas que você já plantou um dia. Oh, riandarabalamanias. Rebababassuri cantalamanaias. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, mude as sementes. Se você não está gostando da colheita que você está tendo, se você não gosta da forma que você está sendo tratado, mude as suas sementes. Mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de falar, mude, mude, mude. Oh, riandarabassude cantaramanaias. Amados, e em toda a minha vida, até hoje, algo muito importante que eu aprendi é que não existe mudança sem Ele. De nós mesmos, não há mudança. Nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle, é Ele que gera. É Ele que traz o Espírito, trazendo mudança. Tudo que há de bom em nós é dEle que vem. É dEle. É Jesus. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Tudo que nós precisamos é da presença dEle mais do que tudo. Rabachuribalamanaias. Comece a orar em nome de Jesus. Comece a chamar por Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O nome dEle é o nome que a todo poder está nesse nome. O nome de Jesus, há poder neste nome. Chame por Ele, clame por Ele. Rabassuriandarabassudecantaramanias. Fala para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sonda o meu coração nessa noite. Senhor, venha renovando o meu coração. Venha arrancando, Deus, toda a maldade do meu coração. Venha arrancando toda a raiz de amargura. Venha arrancando todo o ressentimento. Venha arrancando, ó Deus, toda a raiva, todo o ódio. Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Oh, riandarabassudecantarabalamanaias. Senhor Jesus, talvez até hoje as sementes que você tem plantado só tem trazido morte, prejuízo, destruição, angústia, dor, tristeza. Fala para Ele, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajude a mudar essas sementes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, arranca, Deus, esse coração de pedra. Arranca
esse homem, essa mulher, Deus, que tem buscado. Senhor, o Senhor conhece, Deus, que eles têm clamado de coração. O desejo pela mudança, Deus. Em nome de Jesus, que toda influência maligna, que toda influência de Satanás sobre estas vidas, que seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, que toda opressão, que saia dessa vida agora, que saia dessa casa agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, Tu és poderoso. Senhor, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é o Deus que pode transformar a maldição em bênção. Ah, Deus, eu sei que quando há humilhação, quando há arrependimento, o Senhor age, o Senhor move céus e terra em favor daqueles que são quebrantados, que são humildes e que andam, ó Deus, em arrependimento. Deus, em nome de Jesus, apressa-te, Deus, em favor deste homem, em favor desta mulher, transformando a vida deles, mudando, ó Deus, toda a história deles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Aleluia.